Seja bendito o nome do nosso maravilhoso Deus, do nosso Deus que é grande, que é poderoso. Eu lembro quando era muitos anos, 30 anos atrás, já tocava, na igreja que eu estava essa música. E eu posso olhar para a minha vida e ver que as áreas que eu entreguei para o meu Deus e confiei que Ele era o Deus soberano, são as áreas da minha vida hoje que eu sou bem-sucedida. Então você hoje, com a idade que você está, você é o resultado das decisões que você fez na sua vida. Mas você tem a plena certeza que diante de cada decisão que você tomou, você não estava sozinho. Estava ali com você, disponível, a presença de um Deus de amor, que já conhece todos os nossos dias aqui na Terra. Ele já sabe exatamente a consequência, ele já sabe exatamente o resultado da decisão que cada um de nós tomarmos nas nossas vidas. E Ele está ali como um pai, querendo nos conduzir. Nenhum de nós que somos mães, que somos pais, queremos ver nossos filhos sendo derrotados, humilhados. Não queremos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que nunca falha, que em Jesus deu a vida dele por nós, para nos garantir um andar vitorioso aqui nessa terra. Muito além do que apenas nós sentimos ou imaginamos diante das situações difíceis que nós passamos na nossa vida. A presença do nosso Deus está conosco, nos mostrando um caminho sobremodo excelente, que é a própria presença dele conosco em cada situação. Então, se eu fosse olhar aqui a minha semana, quem ministra aqui sabe como que é a semana que a gente vai ministrar, acontece de tudo. Aí, se eu pudesse enumerar terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, as coisas que foram acontecendo, e diante de cada uma, Deus foi me dando a direção de cada palavra que eu deveria crer no meu coração, para que aquele momento adverso ali, daquele dia específico, não entrasse no meu coração e gerasse problemas dentro do meu coração, e gerasse peso dentro do meu coração e tudo mais. Eu lembro aqui, na terça-feira, quando eu passei uma situação, e Deus falou comigo, que eu já estava lá na minha casa, e agradecendo a Deus por aquilo que Ele é, porque Deus nunca vai mudar. As pessoas ao seu redor podem mudar, te surpreender com o procedimento delas, mas o seu Deus sempre vai permanecer o mesmo. Por isso que a presença de Deus é sempre um lugar seguro, porque é sempre constante. Deus é sempre o mesmo. Ele não tem compromisso com as nossas emoções ou com o que a gente está passando naquele momento ali. Deus tem compromisso só com a palavra dele, porque a palavra dele é que é imutável e que está para sempre estabelecida nos céus. Então, diante daquela situação ali que eu passei, Deus falou comigo, Michele, tira o foco disso aí e coloca diante disso aqui que te traz esperança e que traz paz e alegria ao seu coração. Então, vamos lembrar bem, quando estivesse tudo apagado aqui e tivesse um holofote apontado para uma pessoa. Então, diante daquela situação que eu passei, Deus falou, tira o foco disso aí, que isso aí vai te enfraquecer, isso aí vai te entristecer. E coloca o foco nisso aqui, que eu estou te mostrando. Então, Deus, Ele sempre nos instrui num lugar de liberdade. Enquanto estava aqui o louvor, a gente pode perceber a presença de Deus e sentir a presença de Deus. E existe assim um lugar de muita libertação, que se você abrir o seu coração, você sai daqui diferente. Porque todos nós passamos por problemas e dificuldades. E o que nós menos queremos é voltar para a nossa casa do mesmo jeito que a gente veio para cá. Porque quando a gente voltar lá para a nossa casa, a condição está lá. A condição lá é a mesma, vamos dizer assim. Mas você pode voltar numa condição diferente, porque a presença de Deus ela se manifesta num lugar, pelo Espírito Santo, para trazer liberdade aos corações. Onde você está preso na sua vida, no seu entendimento hoje. Você pode sair daqui numa outra condição de liberdade, dentro do seu coração em primeiro lugar, deixando que o Espírito Santo te guie a toda a verdade, para você sair daqui livre, sabendo que é direito seu desfrutar dessa vida, onde você não precisa ser levado de um lado para o outro, para o outro, para o outro. Aí quando foi na quarta-feira, eu tive um outro problema lá. Aí eu voltei para minha casa dentro do meu carro mesmo. Eu fui falando com os meus lábios aquilo que Deus permanece sendo para mim. Porque existem situações na nossa vida que a gente vai ter que crer contra a esperança.
a esperança desse mundo aqui. Porque a esperança que vem de Deus, ele nos regenera para uma viva esperança baseada numa palavra que é imutável. A esperança desse mundo aqui é passageira, né? Estou muito esperançoso que tudo vai dar certo. A pandemia vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Nunca vai voltar ao normal, nunca. Como você agiu diante disso aí que apareceu, vai ser o resultado da sua vida quando tiver a liberdade de fazer tudo que a gente fazia antes, né? A gente não vê a hora de podermos nos reunir aqui com a capacidade total aqui da igreja, né? A gente não vê a hora para que isso aconteça. A gente não vê a hora de receber novamente as crianças do NAVE, que a gente tem visto, né, a necessidade tão grande, tão enorme das crianças estarem aqui. E elas não vêm aqui só para brincar, elas vêm aqui receber o amor transformador de um Deus maravilhoso que cuida de cada uma delas. A gente muito tem orado, né, que Deus é o defensor de cada criança do NAVE. Então, não importando o que elas estão passando lá diante das famílias, né, que muitas famílias não conhecem a Deus. E a gente sabe das dificuldades que as famílias estão enfrentando, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus é fiel e Ele assiste lá a condição de cada uma dessas crianças. E tudo que foi semeado no coração delas, de sendo verdadeiro, diante do amor que elas receberam, elas estão sendo servidas lá, no lar delas também. Então, ore a respeito disso também, para que a gente volte logo, né, que os governantes realmente entendam a necessidade tão grande, de, principalmente as crianças, né, voltarem. Queria que vocês abrissem Gálatas 1:7. Fala assim, que Paulo está admoestando as pessoas aqui que moravam, né, os Gálatas. Vão vocês primeiro. Admira-me que estejais passando tão depressa, 1:6, daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro evangelho, porque só existe um evangelho, senão que há algumas pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Querem corromper o evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra corromper significa adulterar, significa poluir, significa alterar, deturpar, descaracterizar o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, aqui mesmo, a gente pode ver o seguinte, no 1:4, volta um pouquinho, fala assim, que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa é a versão King James. Na sua Bíblia deve estar falando assim, para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, o evangelho que Jesus veio nos mostrar com a vida dele, nunca foi um evangelho que se relacionasse somente com a aparência das pessoas. O evangelho que Jesus veio e nos mostrou, e através de toda essa palavra, está claramente aqui escrito e deixado para nós, é sempre e foi sempre um evangelho de mudança da nossa própria vida. Nunca foi um evangelho de, vamos dizer, facilidade, onde eu vou incluir Deus na minha vida e quando for conveniente eu falo de Deus. Ou eu coloco as palavras bonitas assim na minha boca, né, da Bíblia. Não. Eu comecei a pensar sobre isso durante essa semana, quando eu vi um vídeo na internet que eu recebi, e era assim, era um pastor que estava fazendo uma live, não sei quem viu isso. Ele estava com a Bíblia ali, só que ele não sabia que já estava sendo gravado. Então, a gente tem visto aí as lives, às vezes a pessoa entra lá e nem sabe que já começou, né? Aí esse pastor não sabia que já tinha começado, e quem estava gravando e fazendo a live era a esposa dele. Aí ele sai da mesa, ele agride ela e fala, ô sua imbecil, você tem que fazer a coisa direito. Aí ele vai, senta na mesa, pega a Bíblia e começa. A paz do Senhor, amados irmãos.
E diante disso eu vi, e comecei a considerar o que realmente é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus sempre se relaciona com a mudança da minha vida. Antes eu era uma pessoa, mas agora eu não sou mais essa pessoa. Abre aí em 1 Coríntios 6, 9. Primeira Coríntios 6, 9. A palavra de Deus é muito clara, muito mesmo. Essa semana também o Davi, meu filho, me mostrou um vídeo de uma colega da sala dele que me mostrou. Ele falou: mãe, assiste esse vídeo aqui e me fala o que está acontecendo aqui, né? E uma pessoa ali que era homossexual, ele estava usando assim de alguns trechos da Bíblia para poder explicar e deturpando de alguma maneira, né? E ali eu tive a oportunidade de mostrar para o Davi aquilo que realmente Deus diz nesta palavra. Então, olha só, em 1 Coríntios 6, que a gente está falando que o Evangelho é mudança da nossa vida. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim, tudo bem, fostes alguns de vós. Noutro tempo, assim fostes alguns de vós. Contudo, por causa do evangelho transformador, purificador do nosso Senhor Jesus Cristo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é mudança do nosso comportamento. Antes eu era imoral, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, mentiroso, viciado em álcool, viciado em droga, caluniador, estelionatário. E ali continua toda uma lista que você pode se colocar aqui do seu comportamento antes de conhecer a Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Mas não somente como sendo uma frase bonita, mas sendo a realidade dos nossos corações. E você pensa com você mesmo: mas eu não ando nesse lugar. Muitas vezes eu ainda volto para essas práticas que eu tinha antes de conhecer Jesus. Então, o que é que realmente falta? Quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo me levou assim a considerar um bombeiro, por exemplo. A gente tem visto muitas queimadas, não é? Nesse tempo aí que está passando. Vocês acham que o bombeiro vai lá para apagar o fogo do jeito que eu estou aqui? Ou ele vai equipado? Ou ele vai preparado com todas as ferramentas e todo o equipamento para ele poder fazer exatamente a função que se espera dele? Pois o dia que você aceitou Jesus, ele já te deu toda a condição, todo o equipamento e toda a ferramenta para você andar nessa novidade de vida, para você nunca mais precisar voltar para essas práticas que você tinha de outrora da sua vida. E tudo que é ensinado aqui, quando nós ensinamos vocês a respeito das práticas espirituais, são exatamente as ferramentas que você pode utilizar na sua própria vida, para que na hora que a tentação vem, na hora que o seu inimigo vem contra você, ou que a sua própria alma tenta te enganar com um monte de pensamento, você está fortalecido na presença do seu Deus e tem a condição de levar cativo o seu pensamento e tem a condição de proceder na situação que é colocada diante de você, não mais naquela condição do seu velho homem, da sua carne, que sempre tem uma solução ótima para apresentar diante das situações, mas que nunca serão bem-sucedidas. Você vai ter a força em Deus, porque Ele já te equipou e já te deu toda a condição para você andar nesse lugar, para poder agradar a Ele em primeiro lugar e poder ter os seus olhos fixos nesse lugar, de tirar o foco da sua vida
para aquilo que te enfraquece, que é aquilo que te entristece, colocar o foco da sua vida naquilo que te traz esperança, naquilo que te renova a cada dia, que te dá força, que é na presença de Deus, que Ele abre os seus olhos. Porque o diabo é mestre, irmãos, olha só o que ele faz. Quando você ainda não recebeu uma promessa daquilo que Deus já te prometeu, ele aumenta aquilo ali 1 milhão de vezes para que você se esqueça de tudo que o seu Deus já foi fiel e que já cumpriu na sua vida. Porque se você colocar no papel tudo que você já recebeu da presença de Deus, é infinitamente mais do que essa promessa que ainda não se cumpriu, mas que vai se cumprir. Ela só não vai se cumprir se você desistir dela. E toda a condição para você permanecer nela é te dada pelo Espírito Santo, porque toda vez que você entrar na presença de Deus, desanimado, ai, não creio, ai, é por causa disso, é por causa daquilo, Deus te dá uma condição, Ele te renova dentro de você, já foi falado aqui. O Deus que renova as nossas forças. Por que você acha que Deus precisa renovar a sua força e a minha força? Para permanecer. Para não desistir. Porque tudo que acontece, a boca das pessoas, as situações que vão acontecendo na sua vida é para você desistir. Porque você vai precisar crer contra a esperança desse mundo aqui. Que a esperança desse mundo, ela só se baseia e é alimentada naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode ver, naquilo que o médico falou, naquilo que é visível, que é palpável. Porque nós vivemos num mundo natural aqui da Terra, né? O nosso corpo. Mas Deus nos chama para a gente não viver nessa condição baixa aqui. E quando Jesus veio, quando Ele manifestou o reino de Deus, Ele falou, o reino de Deus não vai vir com visível aparência. Porque o reino de Deus é dentro de vós. Toda a condição para você vencer aqui, nessa vida, sua vida hoje, está dentro de você. Do reino de Deus dentro de você. Quando você vive só caindo e voltando para essas práticas aqui de outrora da sua vida, você não é participante mais do reino de Deus. Ah, mas Deus me ama, claro, certamente, Ele nunca vai deixar de te amar. Mas e o seu amor por Ele, que precisa ser demonstrado também? Só existe uma maneira que Deus entende que você ama a Ele. Você sabe qual que é? Obedecendo àquilo que Ele te diz para fazer. Não adianta só falar e cantar bonito. Eu te amo, eu te amo. E na sua vida lá, você está demonstrando que se realmente ama a Ele? Ou chega lá e você procede do jeito que você bem entende, né? Igual o exemplo desse pastor aí, que Deus me livre. Viver com um homem assim. Mas nós sabemos que existem muitas mulheres, né, que sofrem disso aí. Mas existe um Deus bom diante de tudo isso. Por isso que falou aqui, irmãos, em Gálatas 1, que o mundo que a gente vive, esse perverso. Eu vejo muitos jovens falando, mas eu queria provar o mundo. Porque o diabo é mestre nisso, né, de maquiar. Uma coisa que é horrível, ele faz aquela maquiagem. Igual essas meninas que tem na internet, né? Quando elas maquiam, parece uma outra pessoa. E é exatamente isso que o diabo faz com você. Ele passa aquela melhor maquiagem no mundo para você achar que é uma coisa. Mas, na verdade, esse mundo é exatamente o que falou aqui. Vamos ler de novo. Gálatas 1:4. Se tiver uma caneta, você marca aí na sua Bíblia. E quando vier esse pensamentozinho, falar, não, é bom, eu vou lá experimentar, depois eu volto, Deus me ama. E a condição do seu coração, como é que vai ficar quando você voltar, né? Se voltar. 1:4. A fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Por isso que fala aqui tão claramente que o mundo jaz no maligno, ou seja, tudo que concerne ao mundo é dominado, é regido. Sabe lá o presidente da República, que é responsável ali por manter em ordem aquele país. O diabo é esse responsável pelo sistema desse mundo. Ele que cria todas as regras, os padrões inalcançáveis. Né? Quando você olha lá na internet, você vê, você olha para você olha para a internet, lá, o Instagram, e olha para você. Aqueles padrões que ninguém alcança, só alcança com os filtros, com tudo ali, daquele mundinho. Ontem eu estava assistindo um documentário junto com o Max, meu marido,
E muito interessante e verdadeiro, mostrando o quanto as redes sociais, né, a internet, tudo isso aí, as próprias pessoas que criaram toda essa tecnologia, eles mesmos falando, né, o quão nocivo é esse mundo criado aí, de um mundo somente de aparência, onde os jovens, os adolescentes, mesmo as crianças, né, ficam presos nessa condição, achando que precisam ser exatamente aquilo ali para serem aceitos, para ter uma vida feliz. Porque o diabo usa de tudo realmente, igual eu falei para vocês, para maquiar, né, o mundo e apresentar de uma maneira. Mas atrás daquilo ali está realmente o que ele é, o que o diabo é. Isso aqui, ó, perverso sistema mundial. Então, nós necessitamos da presença de um Deus verdadeiro, não de um evangelho que a gente fala com a nossa boca, mas onde realmente está o nosso Deus conosco. A pessoa que mais pode dizer se você realmente segue esse evangelho, se você realmente é um seguidor de Jesus, são as pessoas lá dentro da sua casa, que te conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Então é lá exatamente que Deus requer de nós um procedimento para agradar a Ele em primeiro lugar. Isso vai custar? Sim, por isso que Jesus falou que largo é o caminho que conduz para a perdição e apertado, bem estreito, que só anda uma pessoa, sozinha, ela e Deus. Mas é esse o caminho que conduz para a vida e a vida eterna. Não a vida onde você levanta e cai, cai e levanta, levanta e cai, cai e levanta. Que vida que é essa? Lembre-se que Jesus já te deu a condição e a ferramenta e toda a condição para você viver uma vida para agradar a Ele. Por isso que essa palavra está cheia de conselhos. Ela fala assim, olha, fugir da impureza, fugir das discussões inúteis, fugir das contendas, foge da aparência do mal. E sempre vai falando num tom assim, não é brincadeira. Você está mandando você fugir porque realmente existe um dano muito grande se você permanecer naquele lugar. Lembra quando a gente falou da história de José? Que ele precisou fugir daquela mulher, né? Porque ali estava diante dele a única coisa que poderia impedi-lo de chegar no destino certo que Deus já tinha mostrado para ele, de governar, não somente sobre as pessoas, mas governar ele mesmo, os próprios desejos dele. O que ele precisou fazer? Fugiu daquela mulher. E do mesmo jeito, essa palavra nos dá esse conselho. Abre aí para você ver. 1 Coríntios 6, 18. A gente já estava lá, né? Olha, é o mesmo capítulo, eu nem sabia. Então, quando você chegar na sua casa, durante a sua semana, ler ali mais vezes, para deixar o Espírito Santo colocar no seu coração o que nós precisamos, né? Que a força vem dessa palavra com entendimento no seu coração. É só uma palavra decorada, com entendimento. Quem pode fazer isso é só o Espírito Santo, quando você dá tempo a Ele de te ensinar. Quando Ele ensina, fica tudo fácil. Deixa de ser aquele mandamento penoso, aquela regra impossível de ser seguida. 1 Coríntios 6, 18. Então, a gente está falando da questão de fugir, né? Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Aqui no normal, né, na João Ferreira de Almeida, fala imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis? É um conselho, né? Paulo falando, não é possível, você ainda não entendeu até hoje que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que você não pertence a você mesmo? Pois fostes comprados por um altíssimo preço. Portanto, traga à consciência sua vida neste lugar. Você foi comprado por um alto preço, não desperdiça sua vida. Foge da imoralidade. Portanto, glorifica a Deus no seu próprio corpo. Tem conselho mais claro que esse aqui? Não.
Está vendo que a Bíblia não é difícil? Quando você fala lá, não entendo nada que a Bíblia fala. Passa tempo com Deus para você ver. Ora em línguas, entrega o seu coração a Ele, que você certamente vai ter um entendimento pelo Espírito daquilo que você precisa ouvir. E esse entendimento, quando você acolhe no seu coração, é acompanhado da condição de Deus para você obedecer. Aí você fica indesculpável. Porque Deus está te dando o entendimento e a condição. O que você vai fazer com isso? Você vai lá ser o bombeiro que vai lá apagar o fogo de roupinha bonitinha? Para se queimar todinho? Ou vai ser aquele que vai preparado na condição da força do Espírito Santo em você? De tudo você poder naquele o Senhor Deus que te fortalece. De você estar diante daquela pior tentação que você sempre caía diante dele e falar, não quero. Porque a condição de dentro do seu coração já mudou. Não é uma condição exterior. É de dentro de você que você vai fazer morrer a sua natureza carnal. O seu desejo, que é contra você. Lembra lá da história de Caim e Abel. Quando ele matou o irmão, antes, né? Deus falou com ele, o seu desejo é contra você, e cumpre a você dominar ele. Ou seja, Deus estava falando com ele, né? Cumpre a você dominar o seu próprio desejo carnal. Cumpre a você, porque eu já te dei a condição. Você não pode falar simplesmente, depois que aconteceu, foi culpa disso, foi culpa daquela pessoa ali, eu estava assim, aí aquela pessoa fez isso comigo, aí é por isso, entendeu? Deus, não vai adiantar. Porque Deus já te deu toda a condição para você não cair. Essa que é a verdade. Por quê? Isso nos traz uma responsabilidade muito grande para a nossa vida, não é? Porque eu não vou poder mais culpar o outro, não vou poder culpar o meu pastor, não vou poder mais culpar não sei quem, não vou poder culpar o outro. Porque a responsabilidade é pessoal e o caminho estreito é passado sozinho. É você que escolhe. Passar com aquele largo com um tanto de gente que vai com você ou sozinho, mas com a garantia da presença de Deus com você. E a garantia de você chegar do outro lado ali, sendo transformado de glória em glória, na pessoa que Ele mesmo desenhou que você fosse aqui na terra. Não esse aqui fraco, né? Aquele filhinho fraco, que toda vez está voltando lá para aquela condição. Você pode saber com certeza no seu coração que o filho pródigo, ele nunca mais voltou para aquela condição que ele tinha experimentado. Nunca mais. Porque ele compreendeu no coração quem ele era. Sabe por que você sempre volta? Porque você não sabe quem você é. E as pessoas te influenciam de tal maneira que você está sempre voltando lá para aquele mesmo lugar. E você não sai desse lugar, você nunca avança. Passa anos e anos e anos da sua vida. Igual eu falei aqui, quando eu tinha 11 anos, que eu ouvi aquela música ali. Hoje eu tenho 41. Eu sei muito bem todas as etapas que eu passei na minha vida, que me custaram muito, mas é muito mesmo. Mas eu sempre estive comigo a presença de um Deus que sempre falava comigo, Michele, vai valer a pena, olha para isso aqui, vai valer a pena. Vai valer a pena a sua morte, a morte da sua própria vida, para produzir uma vida em você que te leva para um lugar de liberdade, onde ninguém mais vai poder te tirar desse lugar. Onde todas as coisas da sua vida não podem concorrer mais com a presença que você experimentou diante da pior dificuldade. E você deixou Deus ser Deus na sua vida, ser um pai que cuida de você. Eu lembro que diante de umas situações muito difíceis na minha vida, eu sempre lembro disso aqui, que é lindo. Para mim é maravilhoso. E minha mãe teve uma visão comigo, e depois Deus me acrescentou um entendimento, que era eu estava assim como se fosse num balanço, sozinha, e quem me empurrava ali era Deus. Ou seja, numa visão de uma criança, sabe, dependente, que diante de tudo aquilo que veio, né, e que vem contra a sua vida também, a gente fica com muito temor no coração, aterrorizado, né? A palavra certa é essa. Mas à medida que você vai se entregando a Deus, Ele vai te mostrando esse Pai que Ele é, que nunca te deixa, jamais te desampara, que te ama como ninguém nunca, jamais vai te amar, não chega nem 1%.
desse amor verdadeiro do nosso Deus por nós. Então, as situações que você está passando na sua vida hoje, use delas para se aproximar mais da presença do seu Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar. As pessoas sempre vão nos decepcionar. E aquilo que traz mais, que machuca mais o nosso coração, são as pessoas próximas a nós. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus tem um lugar de crescimento para nós, o povo de Deus, a igreja dele, que ama a presença dele, que tem escolhido não viver somente de palavras, mas de procedimento, mesmo diante daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. As pessoas sempre vão pensar o pior ao nosso respeito, é incrível, né? Por mais que você faça o bem para as pessoas, elas sempre vão enxergar algo que elas vão ver ali e te acusar de alguma coisa. É sempre assim. Por quê? Porque a natureza do homem, esse mundo aqui que nós vivemos, é exatamente assim. Ela é recheada daquela palavrinha, injustiça, né? Mas o nosso Deus é exatamente o contrário de tudo isso. Ele é o nosso Deus maravilhoso, que nos guarda na mão poderosa dele. E quem vai poder te arrebatar da mão dele, se você escolher permanecer nesse lugar da presença dele? Então, diante das coisas que acontecem na sua vida, aí vai começar mais uma semana, mais uma oportunidade grande. Talvez não tenha tantas coisas, né? Cada dia foi uma coisa. Mas diante daquilo que surgir diante de você, as pessoas vão te pressionar, as pessoas vão te tentar intimidar para fazer a vontade delas a qualquer custo. Mas você é forte quando você está na presença do seu Deus. Você é forte para permanecer, agradando a Ele em primeiro lugar, honrando o nome do Senhor dentro da sua casa. Eu falei aqui da última vez o que eu estou confessando lá para a minha vida, e eu sei que é verdadeiro, que a palavra que Deus fala é sempre verdadeira. E Ele falou comigo: Michele, cada semente de obediência que você plantou dentro do seu lar vai dar fruto. E para vocês também é a mesma palavra, porque o nosso Deus é fiel. O que tem custado para você, essa palavra aqui nos ensina que o grão, né, caindo ali na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, certamente ele vai dar muitos frutos. É você mortinho lá na sua casa. Eu escrevi aqui. Você quer agradar a Deus? Quem quer? Coloca uma tranca na sua língua, coloca uma tranca assim, uma ferradura nos seus olhos e no seu coração, não deixa que nada que aconteça vai magoando o seu coração. Então assim você vai agradar a Deus, vai ficar forte, não vai ficar fraquinho. Tudo que eu vejo aqui, agora eu quero ser igual está falando aqui, sabe? Aquela coisa tão fraquinha, nossa Deus, cai em tudo. Não, Deus não tem esse lugar aqui para você não, viu, jovem? Fugir da aparência do mal, eu falei, né? Fugir. Deus já te deu todo o equipamento. Estou vendo a Luciene ali, quando ela antes de aposentar era policial, né? Ela não podia ir lá de qualquer jeito trabalhar. Ela ia com todo o equipamento, né? Preparada para aquilo ali, para a função que foi dada a ela. Assim também somos nós. Deus já nos deu toda a ferramenta. Ele te deu uma oração que você pode orar. Outro dia eu fui resolver um negócio do NAVE lá na prefeitura. Cheguei lá daquele jeito, né? Todo mundo reclamando, reclama daqui, reclama daqui. E todo mundo de máscara. Eu falei, nossa, que beleza ficar de máscara. Dá para ficar orando em línguas, ninguém está vendo. Aí quando chegou a minha vez de ser atendida, a mulher falou, não precisa pagar nada não. Agora o NAVE, por ser utilidade pública, não precisa pagar mais nada. Eu saí de lá toda feliz. Então você tem essa ferramenta, né? Você tem a oração em línguas, que vai te ajudar grandemente a você acalmar lá suas emoções, para poder ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, acabou. Acabou. Toda aquela pressão ali que estava na sua alma, aquela confusão geral, ele já te muda o foco, né? Ele já faz você enxergar outra coisa diante da situação e te regenera para uma viva esperança que não falha. Aí sim, aí você fica forte, aí você aguenta mais um dia, aí você levanta no dia seguinte, aí vem lá uma coisa, te surpreende de novo, não é possível? Mas aí você corre para a presença do seu Deus e encontra abrigo mais uma vez, e encontra segurança, e encontra descanso. É aquela ovelhinha que vai lá para aquele lugar que tem aquela graminha verde, e é o seu pai,
o seu pastor que te conduz para lá, para junto das águas de descanso e refrigera a sua alma. Quem pode fazer isso? Você acha que o mundo vai poder fazer isso por você? O mundo perverso aqui que a gente vive? Ou as pessoas que vivem nele? Não, é a presença do nosso Deus, que nunca falha conosco, nunca. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te prometer uma coisa e não vai cumprir. A palavra do seu Deus está acima da palavra dos homens. A vontade do seu Deus está acima da vontade dos homens. Nós temos um lugar seguro onde nós podemos habitar, na presença do nosso Deus. As pessoas sempre vão nos decepcionar, porque isso é o normal desse mundo. Mas o nosso Deus é a nossa segurança, é a nossa vida. Por isso que nós podemos adorar a Ele sem pressão. Não precisa ficar te obrigando aqui a adorar, porque você já experimentou no seu coração. Quem é o seu Deus por você? Se você experimenta tudo que você quer, é declarar o seu amor por Ele. A adoração nada mais é do que isso. Você declara o seu amor. Diante da pressão lá das suas emoções, você declara o seu amor, porque Deus permanece o mesmo. Ele nunca vai te deixar, Ele jamais vai te desamparar. Não fica cobrando dele, Deus, você não está vendo? Ele já viu tudo, Ele já viu o final disso tudo que está acontecendo, Ele já viu até o final. Então não precisa ficar falando com Deus que Ele não está vendo. Vocês lembram aqui da última ministração? Um Deus que tudo vê. Não tem como fugir dele. Tem como a gente fugir daquilo que não agrada ao nosso Deus. Mas fugir da presença dele é impossível. Então vamos nos achegar com confiança, com o nosso coração confiante, que o meu Deus nunca vai me rejeitar. Mas Ele deseja que a gente anda e que avança. Que não fica anda um pouquinho e volta para trás, anda um pouquinho e volta para trás. E assim vai a sua vida. Os trancos e barrancos, não. Deus quer que a sua vida seja diferente. O Evangelho de Jesus nunca se tratou de exaltação de homens. Isso é maravilhoso. Abre aí, Atos 4:12. Então, por que a gente está falando do Evangelho? Porque o primeiro versículo que a gente leu, a gente viu que existem pessoas que tentam deturpar o Evangelho, adulterar o Evangelho, te enganar de alguma maneira, falando, não, isso é muito radical. Por que você não recebeu ainda essa promessa aí? Você fala que Deus te prometeu, você está inventando um monte de regra que não existe. Quem já ouviu isso? Mas a palavra do nosso Deus, existe uma clareza tão grande que não tem como, né? Atos 4:12. Então, o Evangelho de Jesus não se trata de exaltação de homens. Por quê? Não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você e eu sejamos salvos. Se não existe outro nome, só o nosso Deus é digno de exaltação. Quando você está sendo exaltado aqui na terra, né? Porque essa é a lei da semeadura. Se eu honrar o meu Deus, Ele vai me honrar. Se eu honrar a Ele com a minha obediência, Ele vai me honrar também. Saiba que diante dessa honra do seu Deus, tudo que você tem de bom na sua vida veio da presença dele. Então você não tem que se exaltar, porque veio da mão poderosa do seu Deus. Porque o único digno de exaltação aqui nessa terra é o nome poderoso de Jesus, pelo qual importa que os homens sejam salvos. É só através de Jesus. Então, quando a gente vê, né, as pessoas usando o nome de Deus para poder se achar tão grande, pode saber. O lugar de humildade. O único lugar que Deus pode exaltar é o lugar daquele que se humilha. Humilha diante da mão poderosa de Deus para saber o que Deus quer em cada situação. Essa é a maior humildade que você pode ter na sua vida. De você reconhecer, eu não consigo, eu não sei, eu preciso do Senhor me instruir. E Deus quer essa dependência sua para com Ele, para com a presença dEle. Ele quer. No seu trabalho, na sua vida diária. Você reconhecer, Deus, me ajuda. O Senhor é toda a minha condição. O Senhor é toda a minha condição. O Senhor é toda a minha condição. E Ele vai se tornar para você aquilo que você necessita na sua vida. Ele vai se tornar, certamente, porque Ele quer tudo que Deus anseia. É um relacionamento verdadeiro e vivo com você, como filho dele, como filha dele. De um filho que confia,
de um filho que não dá as costas, né? De um filho rebelde, que nunca obedece, que só tem as palavras nos lábios, mas o procedimento não tem. Deus quer de cada um de nós esse lugar onde o nosso procedimento honre a Ele mais do que todas as coisas. Lembra da tranca nos olhos, lembra da tranca lá na boca, na língua, né? Porque fala que foge das discussões inúteis, foge das contendas. Por que tem esse conselho? Porque isso te enfraquece. Você acha que é bom demais ouvir, né, as contendas das pessoas umas contra as outras, mas na verdade isso te enfraquece. Por isso que existe esse conselho de fugir disso. Porque Deus não quer que a sua vida esteja nisso, onde você foca nas outras pessoas e esquece da sua própria condição. Não existe pior lugar, né, do que a gente vê as pessoas entrando nesse lugar só de acusar o outro, de acusar o outro. E vai entrando num lugar cada vez pior, do coração mais machucado, magoado, ressentido, né? Quanto mais as pessoas falam dos outros, mais eles expõem a condição do próprio coração ferido. E Deus quer nos sarar. Não importa o que você passou, Deus quer te sarar. Porque você é ferido, você é fraco. Lembra da guerra? Está lá o soldado ferido. Levou um tiro na perna, levou um tiro no braço. Ele é muito mais vulnerável do que o outro que está lá completo, vamos dizer assim, né? E você ferido, você é vulnerável, você é fraco. Por causa do seu orgulho, você acha que é forte. Você vai resistindo tudo. Eu aguento, sou muito forte. Não é nada. A condição do seu coração está mostrando outra coisa. E Deus não tem esse lugar para nós. Deus tem um lugar que a gente nunca imaginou, né? Eu posso voltar lá também, nos meus 11 anos. Nunca eu imaginei o que Deus tinha já preparado para a minha vida. E o que Ele ainda tem preparado. Porque não acabou meus dias, pelo contrário. Deus quer te tornar uma pessoa cada vez melhor, onde Ele pode encontrar no seu coração a condição de servir os outros. O que foi falado aqui, minha mãe falou no início, é verdadeiro. Deus nunca vai te acrescentar algo na sua vida para ficar somente para você. Né? Aquele boi que vai só engordando, engordando. Deus te deu para você passar. Você já experimentou, você tem toda a condição. Com a mesma consolação e presença de Deus que esteve com você quando você se humilhou e reconheceu que você precisava dele. É a mesma presença que se manifestará através de você. Quando você fala do Evangelho, ele é acompanhado de vida. Não de palavras que tentam impressionar os outros, palavras persuasivas de sabedoria humana. Deus rejeita isso, porque o Evangelho dele nunca se tratou disso. Quando ele veio aqui, ele foi lá buscar aqueles que necessitavam, aqueles que se achavam os tais. Os religiosos não precisavam de Jesus. Ele veio para aquele que estava doente, para a prostituta. Ele veio para aquela que realmente necessitava de um Salvador, de um Senhor, de resgatar cada um deles do fútil procedimento que eles viviam, sendo regidos por um mundo perverso. Esse que Jesus veio resgatar cada um de nós, eu e você. Jesus não veio para aquele que estava são, ele veio para aquele que necessitava, que estava doente, ferido, machucado pelo pecado, que não aguentava mais, desesperado, a ponto de tirar a própria vida. É esse que Jesus veio servir. Somos eu e você necessitados dessa presença. Não encha sua boca para você falar, eu sou crente, eu sou isso. Mostra com a sua vida quem você realmente é. Chega disso. Lembra lá do pastor batendo na mulher dele na frente de todo mundo? Que ridículo. Que ridículo. Quem que vai aceitar a palavra desse homem? Ninguém. Como as pessoas não aceitam aquilo que você diz por causa do seu procedimento. É isso que Deus quer de nós. A igreja é para isso. Para mudança de vida, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se tratou de aparência, de palavras bonitas, de sabedoria humana, onde eu vou lá para a faculdade de teologia e aprendo tudo num papel que é morto para mim.
Essa palavra é viva quando ela é vivida através da morte de você mesmo. Não tem jeito de você viver e essa palavra viver ao mesmo tempo. Não tem jeito, esquece isso. Essa palavra só vai produzir vida quando você morrer e quando você morrer. Mas quando ela produz vida, é vida eterna. É vida que nunca vai acabar e ninguém vai poder te tomar. Ninguém vai poder te tomar e te tirar desse lugar, porque você não quer sair mais. Sabe por que você sai? Porque você ainda não experimentou. Quando você experimentar, ninguém mais chega com aquela conversinha barata. Aquela conversinha que a gente escuta sempre, né? Ah, não é assim não. Ah, Deus é amor. Deus vai sempre te aceitar. Que bom que Ele é amor e me aceita. Realmente Ele me aceita. Agora, o meu amor por Ele é que vai determinar como será a minha vida e os meus dias aqui nessa terra. Vamos ler por último aqui, Apocalipse 22, 11. Samuel pode vir, Esther. Apocalipse 22, lá no finalzinho da Bíblia, você pode pegar do final e voltar. Você vai achar. Dois, 11. Diante de tudo que foi falado aqui na Bíblia, né? Desde lá de Gênesis até Apocalipse, é o último capítulo da Bíblia. Então, existe um conselho aqui para nós, para mim e para você. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se com as ferramentas que já foram te dadas, na prática da justiça, para obedecer a Deus. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Existe um lugar de se buscar essa condição de ser mais limpo ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, existe uma condição de se limpar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Por quê? Jesus te fala para cada um de nós: eis que venho sem demora, e eu trago comigo o galardão que eu tenho para recompensar a cada um segundo as suas próprias obras. O que mais que a gente precisa, né? Ser um conselho mais do que verdadeiro, para deixarmos de olhar a vida dos outros, começando dentro da nossa casa, das nossas famílias, e olhar para a própria condição do seu coração, porque Deus vai recompensar a cada um segundo o seu procedimento. Ele não vai recompensar você por causa do procedimento do outro. Ele não vai recompensar os meus filhos por causa do meu procedimento. É claro que toda obediência, aquilo que eu obedeço a Deus, existem promessas que alcançam os meus filhos. E esse é um lugar seguro para nós, como pais e mães. Mas existe um lugar no coração deles que eles mesmos têm que reconhecer, para eles receberem a recompensa daquilo que Deus já preparou, por causa do amor abundante dele, do amor sem condições que Ele tem por cada um de nós. E o que Ele nos promete? Eis que venho sem demora. Ele te regenera para uma viva esperança, de você ter uma certeza que você não é dessa terra. Quando você olha aí as aberrações desse mundo, fala no seu coração: eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo que abusa de crianças. Eu não sou desse mundo. Nosso Deus nos chama para a presença dEle. Tudo que é puro, tudo que é amável. Se há algum louvor, se há alguma glória existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se você ocupa os seus olhos só com a porcaria desse mundo, o seu pensamento, ele será exatamente com aquilo que você tem se alimentado. Eis que venho sem demora. Se você está sujo, tudo bem, é a sua escolha. Suje-se mais ainda.
Mas você que está limpo, limpe-se mais ainda na presença de um Deus puro, santo, que vem buscar uma igreja sem mácula, sem rugas, sem apenas aparência de beleza, mas que realmente tem dentro do coração uma pureza que não pode ser negada. Aqui na terra, quando uma pessoa é pura, isso você vê na própria aparência dela. Imagina como que Deus quer que a igreja dele seja pura. Não aquela que deturpa o evangelho e cria um monte de coisa que não está escrita aqui nessa palavra. E adultera e descaracteriza o evangelho de Jesus Cristo, que nunca se tratou de aparências. Sempre foi concernente à mudança do coração. Aquele que ia até a presença de Jesus, ele falava: vai e não peques mais, porque eu te dou uma nova condição. Eu te dou uma nova vida, fora da prisão desse mundo perverso, de você ser obrigado a viver segundo os seus pensamentos, as suas emoções e o desejo da sua própria carne. Eu te dou uma nova condição. Por isso que Jesus veio anunciando as boas novas do Evangelho. Porque nunca ninguém tinha ouvido falar de uma condição diferente. Que eu pudesse andar fora das minhas emoções, fora dos meus sentimentos, mas junto da presença de um Deus forte que está comigo em todo o tempo a me guiar pela mão poderosa dele. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te deixar na condição que você está hoje. Estenda a sua mão, olha a mão de Deus aí pronto a te colocar de pé novamente, para você trilhar um novo caminho, onde você demonstra com a sua vida o quanto você realmente ama a Deus. Tudo que Ele mais deseja é isso. Em momentos difíceis, em momentos de crise, de pandemia, de não sei o que vier sobre essa terra, a presença do nosso Deus é sempre o lugar de segurança que nós vamos encontrar. É sempre o lugar de paz que nós vamos encontrar. É sempre aquele lugar constante, onde você pode declarar nas câmaras de amor, junto com o seu amado, onde ninguém pode te arrebatar das mãos do seu amado. Você reconhece: o meu Deus é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Coloca nesses milhares todas as pessoas que já te decepcionaram, que te magoaram, que você achou que seria uma coisa e não foi. Olha o seu amado substituindo cada uma delas. O nosso amado Deus, o nosso amado Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que o nave existe. É por causa do amor do nosso maravilhoso Deus. Um Deus de amor que não nos trata segundo as nossas transgressões e não nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas que anseia mais do que tudo que você, como filho, caminhe nesse lugar de filho, totalmente equipado com tudo que Ele já te concedeu para você permanecer nesse lugar. Todos nós um dia reconhecemos com os nossos lábios: eu sou de Jesus. Eis aqui a minha vida, Jesus. O Senhor é Senhor da minha vida. Mas o mais difícil é permanecer nesse lugar onde o Senhor é realmente o Senhor da sua vida. Quando Ele diz, você fala. Porque você serve a Ele. Ele é o único Senhor da sua vida. Os seus sentimentos não são aqueles que te dominam mais, mas o Senhor da sua vida que diz e você cumpre. O Senhor da sua vida diz e você cumpre. E eis que venho sem demora, e quando Ele voltar e tomar para si essa igreja pura, santa, que ama a presença dEle, que conhece a presença dEle, muitos não vão reconhecer a voz desse amado chamando, do noivo chamando, porque não têm ouvido a voz de Deus, não reconhecem a voz de Deus. Mas aqueles que são ovelhas desse pastor reconhecem a voz dele. Dê ouvidos à voz do seu Senhor, dê ouvidos à voz do seu Deus. Nessa semana que vai se iniciar, você vai ter muitas oportunidades. Olha o que eu estou te dizendo.
Dê ouvidos à voz do seu Deus. Não haja no ímpeto da sua emoção e atrapalha tudo. Aguarda um tempinho. Vai se acalmar na presença do seu Deus. Deixa Ele te instruir. Não sai falando com a sua boca tudo que a sua emoção quer que você faça. Dê ouvidos à voz do seu Deus. Por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos mando? Esse que procede assim, naquele dia, quando o nosso noivo vier, e a porta se fechar, a oportunidade é agora, quando a porta ainda está aberta, para você fazer boas escolhas. Mas vai chegar um momento, assim como foi nos dias de Noé. Durante 100 anos, Noé, com a própria vida dele, ele ministrou o único evangelho. Em Jesus existe salvação para vocês. Ele ministrou durante 100 anos. E eles debochavam dele, falavam que ele era louco, radical demais, religioso. Mas um dia a porta da arca se fechou. E exatamente como Deus tinha falado, aconteceu. E exatamente como Deus tem prometido hoje. Eis que venho sem demora. Não é só uma palavra bonita para trazer temor ao seu coração. É uma palavra verdadeira. E só vai subir com Ele aquele que conhece. Você conhece o noivo? Você conhece a voz do seu noivo? Quando Ele te chamar, aquele que somente diz Senhor, 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 e não faz aquilo que o Senhor te manda, Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Fizeram grandes coisas no meu nome, foram pastores, apóstolos, deputada, não sei o quê. Muitas coisas no nome de Jesus. Mas eu nunca vos conheci, porque o único evangelho que existe é o evangelho da morte da minha própria vida, para que Jesus viva em mim. Quando eu estou vivendo, sendo exaltado de tudo quanto é maneira, pode saber que a presença de Deus já não está ali há um bom tempo. Reconheça no seu coração que você depende dessa presença mais do que tudo. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Que não seja por sua causa, nem por minha causa. Porque já nos foi dada toda a condição de procedermos para sermos luz nesse mundo. De sermos purificados pela presença do nosso Deus que é puro e que é santo. Toda a condição já foi te dada. Quando você estiver diante da presença do seu Deus, nenhuma desculpa você terá. Nenhuma. Porque você tem o Espírito Santo e Ele é o seu ajudador. Nas áreas da sua vida onde você falha, você tem um ajudador para você não ter que fazer sozinho. Você tem alguém para te ajudar, a te guiar, a te amparar, a te tomar nos braços dele. Daquela ovelhinha lá, lembra? Ferida. Que o pastor de amor deixa as 99 e vai em busca dela. Porque cada um de nós somos importantes na presença do nosso Deus. Ele tem um futuro preparado para cada um de nós. Muda o foco da sua vida. Muda o foco, muda o foco. Tira os olhos das pessoas que te enfraquecem. Coloca os olhos naquilo que te traz esperança. Naquilo que o seu Deus te diz, que nunca falha, que nunca muda. Enquanto Samuel vai adorar, entrega o seu coração a Deus. Não precisa ter pressa para você ir embora para sua casa. Para que isso? Você veio aqui em busca de algo e você vai receber, porque a presença de Deus, ela que supre cada uma das nossas necessidades. Tu és o nosso Deus, Jesus, e a tua presença está aqui, um Deus libertador.
e nos faz livres de entendimentos errados que corrompem o teu evangelho, que deturpam o teu evangelho. Só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E você só vai ter vida quando você se achega a essa presença. Você pode procurar em muitos lugares, muitos mesmo. Você pode gastar toda a sua vida, na verdade, buscando e buscando, sem nunca encontrar. Que já está disponível aí para você, a presença do seu Deus aí com você. Olha o amor do seu Deus disponível aí para você. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Entrega o seu coração a Deus. Não tenha pressa de ir embora.